Hoje vamos voltar para a década de 80, mas para o final dela, quando o Brasil passava por uma crise profunda causada pela hiperinflação e fracassos dos planos econômicos e a recessão em todos os lugares. A década de 1980 foi um período de grandes contrastes para os homossexuais no Brasil, caracterizado por um aumento na visibilidade política e, ao mesmo tempo, pelo início da crise da AIDS, que intensificou o preconceito e o medo. Mas estamos aqui para falar de um caso que aconteceu entre 1986 e 1989, na região da Avenida Paulista, exatamente no Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido como Parque Trianon. Um local comumente frequentado pela comunidade gay da época. Estamos relatando de uma história da década de 80. Os avanços para essa comunidade foram de grande importância para nossa sociedade contemporânea. Nosso personagem de hoje se chamava Fortunato Botton Neto, nascido na cidade de São Paulo, 10 de setembro de 1963. Antes de se tornar garoto de programa, era um garoto que fugiu de casa e começou a viver nas ruas. Relatou que foi abusado com 8 anos e vivia de esmolas e fazia pequenos trabalhos informais, até onde se sabe, e pelas circunstâncias se tornou um garoto de programa. No passar dos anos, trabalhava como garoto de programa na Avenida Paulista, nas mediações do Parque Trianon, onde era seu ponto. Não se sabe ao certo como o sadismo de Fortunato se aflorou e teve prazer ao executar suas vítimas sem dó e nem piedade. Nossa história começa agora a ficar muito intrigante a partir de agora. Entre 1986 e 1989, uma série de misteriosos assassinatos assustou a cidade de São Paulo. Um decorador, um psiquiatra, um diretor de teatro e um professor figuravam numa longa lista de mortos. Em comum, as vítimas eram homens que tinham de 30 a 60 anos, viviam sozinhos, eram independentes financeiramente e todos eram homossexuais. Todos foram brutalmente assassinados com métodos que levaram a polícia a apostar na existência de um serial killer. Os crimes que integram o caso que ficou conhecido como os assassinatos do maníaco do Trianon foram cometidos por Fortunato Botton Neto, um garoto de programa que atuava no Parque Trianon, conhecido ponto de prostituição masculina na região da Avenida Paulista. Fortunato matou estes homossexuais com requintes de extrema crueldade. No dia 17 de agosto de 1987, a empregada do psiquiatra Antônio Carlos Di Giacomo chegou para trabalhar e encontrou um cenário de horror, com pés e mãos amarrados e uma meia na boca. Estava o médico santista, formado pela Escola Paulista de Medicina, que trabalhava no Hospital do Servidor Público. Ele foi encontrado morto no apartamento em que morava, no edifício Alice, na Rua do Rocio, no bairro da Vila Olímpia, na zona oeste da capital paulista. A frieza com que Neto relatou este e os demais crimes chocou até os mais experientes policiais que trabalhavam no caso. Em um de seus depoimentos, o maníaco diz: "Matar é como tomar sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais, e a coisa não para nunca." No apartamento das vítimas, onde bebia com elas até que ficassem totalmente alcoolizadas. Amarrava os tornozelos e os pulsos, amordaçava e matava por estrangulamento, golpes de faca ou chave de fenda. Terminado o serviço, ele vasculhava o apartamento da vítima à procura de dinheiro e objetos valiosos que pudessem ser vendidos facilmente, sem levantar suspeita. Com a precariedade investigativa da polícia da época, Fortunato teria saído impune de todos os crimes
se não houvesse cometido o erro de ameaçar um cliente. Jovem, o cliente tinha medo que sua homossexualidade fosse descoberta pelos pais, e Fortunato sabia disso. Ele passou a utilizar o medo do cliente para extorquí-lo com valores cada vez mais altos em troca de seu silêncio. Isso até que o jovem resolveu denunciá-lo e falar de sua personalidade violenta para os detetives que acompanhavam os casos dos assassinatos. Aqueles policiais já estavam no encalço de Fortunato, e a revelação do jovem era tudo o que precisavam para poder caçá-lo. Uma emboscada foi armada. O jovem usaria uma escuta e falaria com Fortunato, deixando claro que não lhe daria mais dinheiro e que qualquer caso entre eles estava acabado. Quando o homem resolvesse usar violência contra o jovem, a polícia apareceria e o prenderia. O plano deu certo e os assassinatos pararam. Acontece que Fortunato tinha sérios problemas mentais que o faziam passar por surtos. Quando fora deles, era uma pessoa normal e abertamente homossexual. Ao entrar em se transformava em um monstro que abominava homossexuais e os culpava pelo surgimento da AIDS. Cada surto podia durar minutos, horas, dias ou semanas, explicando seus sumiços. O maníaco do Trianon, no total, matou 13 pessoas entre 1986 e 1989, mas foi condenado por 3 dos 7 crimes que confessou. Morreu no presídio de Taubaté, em São Paulo, em fevereiro de 1997, de broncopneumonia decorrente da AIDS.